Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será que existe colaborador ruim dentro de alguma organização, dentro da sua empresa? Se você acredita que sim, que existem pessoas que não são produtivas, que são ruins trabalhando, vem comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar como nunca mais ter esse tipo de colaborador trabalhando para você ou com você. Então, vem comigo nesse vídeo. Muitas empresas me contratam para fazer palestras, treinamentos, como você pode até ver aqui nas imagens. E normalmente, quando eu peço a necessidade, o que está acontecendo, o dilema é quase o mesmo. Tiago, eu tenho uma equipe aqui que não está produzindo como deveria, tem uma pessoa que está influenciando negativamente o ambiente de trabalho, eu queria que você levasse mais uma dose de motivação para eles, que eles se sentissem mais motivados, mais engajados, ou ainda, Tiago, eu queria que você despertasse neles o sentimento, a cabeça de dono. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, que está aparecendo aqui, sobre um vídeo sobre como o colaborador pode despertar essa cabeça de dono. Mas vamos lá. Normalmente esse dilema é o mesmo. Primeira reflexão que eu quero que você faça para a sua empresa, para o seu negócio é a seguinte: não é uma palestra que vai fazer um milagre. Claro que a palestra ajuda, principalmente as palestras que eu levo, por exemplo, eu trago uma dose de transformação, eles têm atividades, eles saem refletindo, eu deixo um processo, inclusive, que a empresa pode continuar acompanhando os colaboradores depois da palestra. Então, muitas vezes a gente acaba transformando uma ou outra pessoa, só que não se resolve esse problema simplesmente com uma palestra de 1 hora, 1h30. E para pensar, muitas organizações fazem palestras quando são obrigadas, uma vez por ano lá na Semana Simpati, enfim, não tem uma continuidade. E eu não estou falando isso para você me contratar, que você pode contratar qualquer outro profissional, palestrante. O fato é que quando você quer manter a sua equipe motivada, a sua equipe engajada, você precisa transformar isso num processo contínuo, ou seja, palestras a cada 3 meses, treinamentos, para que eles percebam que há uma continuidade, um desenvolvimento. Afinal de contas, o comportamento que eles têm hoje não começou agora. Esse comportamento vem de uma história de vida, de uma sequência de hábitos, uma sequência de atitudes que fazem essas pessoas terem determinados comportamentos. Então, se você quer trabalhar isso na sua equipe, precisa ser algo contínuo, algo que sempre você esteja levando desenvolvimento para a sua equipe. O primeiro ponto para você pensar é isso. Então, muitas empresas querem essa transformação com uma palestra. Como eu falei, isso acontece gradativamente, só que comece a pensar qual é a frequência que eu estou levando desenvolvimento para a minha organização. Existem sim colaboradores com produtividade baixa, pessoas que não têm desempenho, pessoas que influenciam negativamente o clima de trabalho, claro que existe. A questão é o seguinte: qual é o seu nível de permissividade? Como assim, Thiago? O quanto você, como empreendedor, como gestor dessa equipe, dessa pessoa, está permitindo a proliferação desse tipo de comportamento e de atitude no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes acontece isso, mas por medo, por não ter o jeito como fazer realmente um feedback de forma assertiva, que é outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você, por não saber como fazer, o gestor não interfere, o gestor não leva essa pessoa para um novo comportamento, não faz aquilo que tem que ser feito. Então, muitas vezes, por omissão, presta atenção no que eu vou dizer, muitas vezes por omissão, o pior colaborador da sua empresa é você mesmo. Muitas vezes, por se omitir, por deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, aquela conversa franca, aquela conversa bem feita, muitas vezes o empreendedor acaba sendo o pior colaborador da própria empresa. E aí que mora um grande problema. Talvez você esteja se perguntando, mas Thiago, como é que o empreendedor pode ser o pior colaborador? Exatamente por essa omissão, porque afinal de contas, se o empreendedor fez essas conversas bem feitas, os feedbacks claros, para levar essa pessoa para um nível de desenvolvimento, de um novo comportamento, conversou 1, 2, 3 vezes, acompanhou, e essa pessoa não melhorou, é hora talvez de tomar uma decisão. Se isso ficou claro, que se essa pessoa não melhorar, ela deixaria a equipe, talvez seja a hora de tomar a decisão de desligar essa pessoa. Esse é sempre o último recurso, porém há um caminho assertivo para você fazer para melhorar o comportamento dessa pessoa, para justamente acreditar que é possível ela melhorar. E eu sei que não é uma tarefa fácil. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos eu trabalhei com centenas de colaboradores e fiz apenas 7 desligamentos na minha trajetória como gestor, como empreendedor. E por que só 7 desligamentos? Primeiro, porque isso não é uma tarefa fácil de fazer. Muitas vezes é necessário. Só que quando você faz essa conversa bem feita, essa conversa de desenvolvimento bem feita, as pessoas melhoram. Só que às vezes você não tem opção. Você conversou, você deu a possibilidade, apresentou de uma forma clara, como você pode ver nesse vídeo que eu vou deixar o card aqui para você. A pessoa não melhorou, é a hora de você desligar a pessoa para o benefício dessa própria pessoa, que muitas vezes muda através de um choque desse, e para o benefício da equipe que continua lá. Só que por que eu estou falando que esse é o último caminho e é o menos utilizado? Porque se você fazer aquilo que eu vou falar nesse vídeo para você de uma forma correta, que começa muito antes do colaborador começar a ter as conversas de feedback com você, começa esse processo antes até mesmo do colaborador começar a trabalhar com você. E é nisso que eu vou mostrar nesse vídeo. E você fazendo isso, você vai diminuir
diminuir muito a chance de ter colaboradores ruins trabalhando na sua empresa, trabalhando para você. E antes de te falar da solução, vou mostrar qual é o caminho errado e o que acontece quando os empreendedores vão por esse caminho. Vamos imaginar que tudo bem, você fez as conversas de acompanhamento e esse colaborador não mudou o comportamento e você manteve ele na empresa. Ou até você não fez e ainda não faz essas conversas de acompanhamento, de feedback, que só lembrando, tá aparecendo no card aqui para que você assista como fazer feedback de uma forma assertiva para o colaborador que tem um desempenho negativo. Então imaginamos que você fez e ele não mudou o comportamento ou que você não fez o feedback. Muitos empreendedores, gestores mantêm esse colaborador na equipe. Essa, entre aspas, essa maçã podre na equipe. O que começa a acontecer? Depois de um tempo, esse colaborador começa a arrumar desculpas. Pega um atestado, falta de vez em quando, você nunca efetivamente sabe quando que pode contar com ele. Às vezes no momento que a produção precisa mais, que a sua equipe está trabalhando num projeto, que tem que entregar alguma questão importante, esse colaborador não vem trabalhar. E nesse momento gera um estresse, gera todo um processo ruim dentro da sua equipe. E aí você nunca tem essa certeza. Será que fulano vem? Será que fulano não vem? Não tem essa certeza. E também o empreendedor acaba não desligando esse colaborador por medo de questões trabalhistas, enfim. Só para abrir um parênteses aqui para você ter uma ideia, o Citibank divulgou uma nota que 97% de todas as ações trabalhistas contra o Citibank no mundo inteiro estão no Brasil. É só um parênteses que realmente no Brasil essa fábrica de processo trabalhista é uma fábrica, realmente é uma indústria que se tem de processos trabalhistas. Mas como isso está fora do seu controle, você tem que agir naquilo que está sob o seu controle. Levar as questões dentro de uma legalidade na sua empresa, não ter nada com que se preocupar em relação a isso, fazer as coisas que devem ser feitas. Muito bem, mas você decide manter esse colaborador e ele vem desempenhando de uma forma cada vez pior. Vou contar uma história para você, o que aconteceu em uma das empresas que eu atendi. Eles tinham um colaborador nesse sentido, era uma mulher, que não vinha já entregando bem a produtividade dela, que de vez em quando faltava, mas quando ela vinha, pelo menos eu podia contar com a produção dela. Era mais ou menos isso que acontecia nessa empresa. Até que essa colaboradora engravidou. Deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. Nada contra as mulheres que trabalham, engravidam, isso é um processo comum da vida, inclusive tem muitas empresas que fazem processos maravilhosos de integração dessa gestante, de acompanhamento dessa gestante, e eu tiro o chapéu realmente para as mulheres que são mães, trabalham, que têm essa dupla jornada, parabéns para todas vocês. Eu só estou falando de uma pessoa do sexo feminino que tinha um comportamento já muito ruim antes de engravidar, e a empresa manteve ela na empresa. Depois que ela engravidou, tem esse período de estabilidade, e aí sim essa colaboradora começou a desempenhar ainda pior. Pegava vários atestados em vários médicos diferentes, não tinha nem como encostar, entre aspas, não tinha nem como afastar ela pelo INSS e sempre a equipe ficava no estresse. Será que a fulana vem? Será que a fulana não vem? Não podiam contar com a produtividade dela e quando ela vinha, ela ainda arranjava meios de mostrar que estava passando mal, de sair, enfim, virava um caos. Só que, olha só, quando começou esse problema? Muito antes. Agora a empresa tem que manter por uma questão de estabilidade, só que ela já vinha apresentando comportamentos e desempenhos ruins e a empresa não fez o que era necessário. Chamou para conversar, deu os feedbacks e, se fosse necessário, realmente desligasse. E agora a empresa ficou um bom período com esse abacaxi na sua mão. Só que pense bem, nesse exemplo que eu te dei, que é real, eu falei do final da história já, da colaboradora grávida, da colaboradora de fato aprontando dentro da organização, da colaboradora atrapalhando a produtividade. Esse é o final da história. Depois que isso aconteceu, a empresa foi buscar referências de onde essa pessoa já tinha trabalhado e descobriu que esse comportamento específico dessa colaboradora já tinha se repetido em outras empresas. Então pense bem, que tipo de aprendizado você como empreendedor, você como gestor pode tirar dessa história? A grande questão aqui isso começa antes da contratação. Antes da contratação, a empresa não fez o dever de casa, não fez aquilo que deveria ter sido feito, uma boa entrevista, uma boa pesquisa para buscar referências. Então, muitos dos seus problemas acabam, ou melhor, eles nem acontecem antes de você contratar o colaborador. Então, é sobre isso que a gente vai falar também aqui. Como é que você pode contratar e alinhar de uma forma mais assertiva para que você evite o aparecimento de colaboradores ruins dentro da sua empresa. Preste bem atenção que o que eu vou falar aqui para você é fundamental para que você tenha menos problemas depois de comportamento, de engajamento, enfim, de produtividade até da sua equipe. Isso começa lá na contratação. Imagine que você tem uma vaga, uma necessidade aberta aí na sua empresa. Será que você tem clareza de qual o perfil da pessoa que deve ocupar essa vaga?
Como assim, Thiago? Eu chamo isso de cadeira vazia. A pessoa que vai sentar nessa cadeira, que vai ocupar esse posto de trabalho, que vai fazer essa função na sua organização. Você tem clareza para você quais são as responsabilidades técnicas que essa pessoa tem que ter, o que ela precisa conhecer, qual é a experiência dela. Você tem isso desenhado claramente? Você tem desenhado claramente quais são os comportamentos, as atitudes que você espera daquela pessoa que ocupe aquela função? Qual é o nível de fato de comprometimento, de responsabilidade que essa pessoa precisa ter para executar essa função? Isso é imaginar, né, aquela vaga de trabalho desenhada. Então depois você vai procurar a pessoa. Normalmente, qual é o erro? Normalmente o empreendedor olha para a pessoa e começa a ver se a pessoa se encaixa no que ele quer que ela faça. Não, eu tenho que imaginar qual seria a pessoa perfeita e ir em busca dessa pessoa. Existe pessoa perfeita? Claro que não, mas existe aquela que vai estar muito mais próxima de atender os requisitos quando esses requisitos estiverem claros para você. Só que muitas pequenas empresas, médias empresas não têm clareza de quais são os requisitos que eles estão procurando num candidato. Sabe de uma forma empírica, eu acho que tem que ter um pouco de experiência assim, daquele jeito, mas isso não tem escrito. O ideal é que você escreva isso. E escrever isso é ter claramente capacidades técnicas que a pessoa tem que ter, comportamentos e qual que é o perfil, porque você já tem uma equipe trabalhando lá. Essa é a grande questão. Nessa sua equipe que está trabalhando, eu tenho certeza que tem pessoas que são mais rápidas, que vão direto para a ação, para resolver os problemas. Tem pessoas que enxergam mais os detalhes, então prezam mais talvez pela qualidade, para entender o processo do início, meio e fim. Pessoas que agem com mais calma, mas precisam entender mais. E tem pessoas que são mais do relacionamento humano, mais da amizade, mais do bom clima em equipe. Então, você já tem pessoas com esses diferentes perfis na sua equipe e tem que ter clareza, a pessoa que eu quero contratar, qual que é o perfil dela que vai se encaixar nessa equipe que eu já tenho aqui. Porque é como se fosse um quebra-cabeça, essa peça precisa ser encaixada perfeitamente para que essa engrenagem na sua empresa continue rodando. Se você colocar uma pessoa que vai destoar do tom que a banda já toca na sua empresa, isso vai trazer problemas para a sua organização. Por isso que você precisa pensar quem é a pessoa, quem é o perfil necessário que vai se encaixar dentro do que a gente precisa e dentro dessa equipe que já está em andamento aqui. Então imagine que você está naquela etapa de aparecer em candidatos, de você entrevistar, cabe a você levantar as informações necessárias sobre esse candidato, ligar nas outras empresas, pesquisar um pouco do histórico e se preparar sim para fazer uma boa entrevista. Você precisa aprender a entrevistar os seus colaboradores, a pessoa que vai fazer parte da sua equipe. E para uma boa entrevista você deve fazer mais perguntas abertas. O que é pergunta aberta e pergunta fechada? Só para exemplificar aqui. Pergunta fechada é a possibilidade de o teu colaborador ou do futuro colaborador responder sim ou não. Por exemplo, você tem experiência em fazer processo X? Você pode dizer sim ou não. Ou você pode dizer assim, você gostava de fazer hora extra na sua empresa? Ele pode responder sim ou não. Isso são perguntas fechadas. Perguntas abertas são perguntas que essa pessoa tem que pensar mais e falar muito mais. E aí você acaba conhecendo essa pessoa muito melhor. Por exemplo, que tipos de perguntas abertas você pode fazer numa entrevista? Importante você saber que o nível de complexidade dessas perguntas vai depender também do nível do cargo que você está contratando. Uma coisa é contratar um gerente, um coordenador, outra coisa é contratar uma pessoa que vai trabalhar num processo simples da produção. Então tem perguntas diferentes que você vai fazer para cada candidato. Mas vamos lá para um exemplo então de pergunta aberta. Você pode perguntar, olha, por que a minha empresa deveria te contratar? Por que você é um bom candidato para trabalhar aqui? E provavelmente a pessoa fale assim, você deveria me contratar porque eu sou comprometido. Isso já é quase uma resposta pronta, é esperado que a pessoa fale isso. E você deve devolver a pergunta. Pega uma palavra que ela falou e devolve através de uma pergunta. Por exemplo, legal, você é comprometido. Então o que é comprometimento para você? O que significa comprometimento para você? E aí ele vai ser obrigado a falar, comprometimento é chegar no horário, é quando você precisar ficar um pouco depois eu ficar depois, é cuidar com a qualidade, você vai entender. E depois que ele deu alguns exemplos, então você pode ainda aprofundar ainda mais. Então fale para mim um pouquinho de um exemplo que você fez na outra empresa que você ficou um pouco a mais. E você vai perceber se essa pessoa vai inventar, se ela vai gaguejar, você vai perceber nos trejeitos dessa pessoa. E o que é importante? Vai anotando. O que ela falar que é comprometimento, você anota, porque isso vai ser muito importante para depois um alinhamento que você vai fazer na hora, inclusive, da contratação dessa pessoa. Então preste atenção, perguntas abertas, perguntas que fazem essa pessoa pensar, que fazem essa pessoa falar mais dela. Uma outra questão que você pode perguntar é o seguinte, olha, me fale um pouco de um problema que você tinha na outra empresa, que você passou pelo
pela outra empresa. E aí talvez a pessoa te fale outra resposta pronta, olha, não tinha problema nenhum. Nossa, você não tinha problema nenhum, então por que você saiu dessa empresa? E aí a pessoa vai ter que se explicar de alguma forma. Então, olha, eu quero saber com sinceridade, um problema que aconteceu, que teve na empresa, pode ser produtivo, pode ser de relacionamento, qual é o problema que você já enfrentou nessa organização? E aí a pessoa traz, talvez ela vai trazer que tinha um problema de produtividade, talvez ela vai trazer que tinha um problema de relacionamento com outra pessoa, ou até mesmo com o próprio líder, empreendedor, e você pode perguntar, e o que você fez para resolver isso? Tá vendo? Perguntas abertas que vão fazer essa pessoa falar um pouco mais de si e das experiências que ela teve. Não existe ninguém que nunca atravessou nenhum problema dentro da empresa onde trabalhou. E também não é para você sair caçando bruxas. O que é importante você extrair aqui? O problema que essa pessoa atravessou e qual foi o comportamento, a atitude dela em fazer parte da solução desse problema. Porque errar é normal, ter problema é normal, é comum do ser humano. A grande questão do modelo mental desse colaborador é o que eu fiz para resolver, o que eu fiz para me redimir, o que eu fiz para corrigir isso. E se ele trouxer isso realmente bem claro e com consistência, você presta atenção que pode ser um futuro, um bom candidato para essa vaga na sua organização. E uma outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: se você pudesse recomeçar lá naquela empresa onde você saiu, onde você trabalhou por último, se você pudesse recomeçar a sua trajetória lá, o que você faria diferente? Essa pergunta é muito bacana porque vai medir a sinceridade desse colaborador, vai medir se ele reconhece os pontos fracos que ele tem e o que ele poderia, o que ele aprendeu com isso e o que ele poderia fazer diferente. Então é uma pergunta muito boa para a entrevista. E uma vez que você optou, que você selecionou, você precisa, antes de contratar efetivamente, se você está interessado por esse colaborador, você precisa nesse momento, já na entrevista, numa próxima etapa, essa entrevista não necessariamente tem que ser apenas uma etapa. Você pode fazer em 2, 3, dependendo do nível do cargo, até fazer dinâmicas em grupo, mas é importante que você, antes de assinar a carteira, antes de contratar, que você alinhe as expectativas já nesse momento. O que é alinhar a expectativa? Você vai pegar, então, aquele descritivo do cargo que você quer preencher, competências técnicas, competências comportamentais, e você vai alinhar com a pessoa. Ó, o que eu espero de você em termos de meta, de produtividade, é isso, de conhecimento técnico, o que você vai ter que fazer na nossa empresa nos 3 primeiros meses, o que eu espero dos comportamentos, do seu nível de relacionamento, das suas atitudes. Quanto mais claro você deixar isso alinhado e de forma até escrita com esse colaborador, muito melhor para você fazer depois as conversas de acompanhamento, os feedbacks, enfim, aquilo que é necessário. Tem um ditado que diz, esse ditado eu gosto muito, um velho ditado que diz assim, que o combinado não é caro. Então tudo que você combina, que você alinha, depois você pode efetivamente cobrar, exigir dessa pessoa. Isso ficou claro no momento da contratação dela. E depois que você deixou claro o que você espera, o que a sua empresa espera desse candidato, também é importante você perguntar o que você espera da empresa, o que é importante para você. Porque vai que a pessoa fala assim, eu gostaria de pegar uma folga uma vez por semana. Você vai medir, será que isso é possível? Será que a sua empresa consegue atender o que esse colaborador quer? Então é importante que você também pergunte para essa pessoa quais as expectativas que ele tem da sua empresa e de você como gestor, de você como empreendedor, de você como líder dessa pessoa. Aí você começa a alinhar as suas expectativas e a dele. E a chance desse relacionamento dar certo, a chance dessa vaga ser bem preenchida é muito grande e você vai começar a errar muito menos em manter ou ter colaboradores ruins dentro da sua organização. Você fazendo isso na entrevista, você dá um grande passo para poder completar o ciclo do feedback. O que é o ciclo do feedback? Vai aparecer na tela aqui. Primeiro você alinha as expectativas, depois você acompanha pelo menos uma conversa formal a cada 3 meses. O que vai ter nessa conversa? Essa verificação entre o que vocês alinharam e o que está sendo feito. O que está positivo, o que está sendo feito de acordo com aquilo que vocês alinharam e o que esse colaborador precisa melhorar. Então é muito importante você cumprir o alinhamento de expectativas, as conversas em relação às expectativas e nessa conversa você vai alinhar novas expectativas também. Esse ciclo gira continuamente dentro da sua organização. Ainda tem uma etapa nesse ciclo que é a avaliação de desempenho formal, mas isso eu vou trazer em outro vídeo para você. Só que fazendo isso você vai conseguir de uma forma muito mais assertiva, orientar, corrigir os comportamentos desse colaborador. Uma vez que você já alinhou, que você combinou e está tendo as conversas de feedback, inclusive que eu ensinei naquele vídeo lá no início, que eu deixei no card para você, essas conversas de feedback serão mais produtivas. E se você conversou 1 vez, 2, 3, 4 vezes essas conversas de feedback e esse colaborador não evoluiu, é hora de deixar ele ser mais feliz em outro lugar. Por que eu estou falando de deixar ele ser mais feliz? Porque eu acredito de verdade que não existe pessoa ruim. Existem pessoas que não se identificaram com aquilo que fazem, que aquilo que eles estão fazendo não está fazendo sentido para eles. E que se eles encontrarem uma atividade profissional, encontrarem uma atividade onde eles colocam o seu potencial e se sintam bem fazendo aquilo, eles vão fazer aquilo de uma forma muito bem. Então, se
você conversar com as pessoas nesse sentido, olha, se ela realmente não está gostando, não está querendo, a gente já fez de tudo para a pessoa mudar, ela não quer evoluir, talvez ela não se encontrou ainda profissionalmente, eu vou dar uma chance para essa pessoa diferente. Lembre-se, gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Profissional ruim gosta de trabalhar com profissional ruim. Ou seja, se você tem a famosa maçã podre lá na sua equipe, a tendência é essa pessoa baixar a energia e a produtividade da equipe inteira. E aí você acaba correndo o risco de perder bons profissionais, porque bons profissionais não gostam de trabalhar com maus profissionais. É como num time de futebol, quando tem vários craques e tem alguém que não está afim de jogar, não está afim de fazer, corre mais ou menos, não volta para marcar, enfim, não ajuda a equipe, essa pessoa começa a receber um chacoalhão. E se ela não sai desse grupo, se ela não muda, a tendência é esse time perder bons jogadores, bons profissionais também. Então vamos para algumas dicas finais aqui para você. Seja assertivo no momento da contratação. Pense com antecedência qual é o perfil que você quer contratar, que perfil da equipe que você já tem lá, como esse novo colaborador, essa nova pessoa vai se encaixar nessa equipe que já está no andamento, que já está produzindo dentro da sua empresa. Busque referências dessas pessoas no mercado que você está optando em contratar e no período que você contratou, tem um período de experiência, esteja muito próximo, acompanhe qualquer deslize, qualquer movimento, faltas injustificadas, erros que não são erros por falta de conhecimento técnico, porque é normal, se essa pessoa não tem experiência, por exemplo, ela vai errar tecnicamente, só que ela não pode ter problemas de comportamento, principalmente nesse período de experiência, porque qualquer problema ali de comportamento já aponta uma fumacinha que lá na frente, depois que ela passar da experiência, pode ser um incêndio que está se pré-anunciando. Então preste muita atenção nesse período de experiência também. Se prepare para fazer uma boa entrevista, você tem que estar mais preparado para entrevistar as pessoas. Alinhe as expectativas com esses candidatos antes de eles começarem a trabalhar, antes de você contratar, esteja próximo dia após dia fazendo feedback com a sua equipe. Espero que essas dicas tenham feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, curte aqui para que mais pessoas, mais empreendedores possam receber esse conteúdo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!